Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado aí por estarem aqui prestigiando um pouquinho dessa apresentação. Uma apresentação bastante rápida, né? A gente não vai dar para se aprofundar muito, a gente quer explicar um pouquinho o portfólio da JE, né? Meu nome é Marcos Bonifácio, sou diretor da JE, e agradecer a disponibilidade do Sérgio, da Elaine, do Adelso, receber a gente aqui. É o primeiro treinamento, então se tiver alguma improvisação, alguma coisa que não der certo aí, é que o ensaio não saiu muito bom, né? Mas é o primeiro treinamento nesse molde que nós estamos fazendo, é aqui na Rolemar, né? Então eu acho que a gente vai aprender um pouquinho aí com vocês. Provavelmente vocês sabem mais de peça do que a gente, né? Alguma coisa aqui a gente vai estar aprendendo com vocês também. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, a gente vai tentar explicar um pouquinho, né, da nossa empresa, né, aproximar a nossa empresa, né, da área técnica, comercial do Grupo Rolemar, mostrar um pouco da nossa empresa, nossos pontos fortes, nossa obsessão por melhorias, vocês vão entender o que eu estou falando. Nosso portfólio hoje que conta com aproximadamente 800 referências, SKUs, e os nossos diferenciais que nos distinguem de nossa concorrência e no mercado de uma forma geral. E, obviamente, passar um pouco de conhecimento técnico sobre os nossos produtos e serviços que possam auxiliar a equipe de vendas a oferecer nossos produtos com plena confiança na nossa qualidade e nossa disponibilidade de entrega de 100% do nosso portfólio. Nós não temos falhas de entrega hoje e de falta de peça do portfólio, desse portfólio de 800 peças. Nossa garantia com relação à substituição de peças defeituosas e indenização em casos de danos nos veículos em decorrência de falhas das nossas peças, e a nossa nova fase de lançamento de novos produtos aí para ampliação da nossa gama de aplicações, e a disponibilidade da nossa equipe técnica e de representantes, né, que estão aqui os nossos representantes junto ao Rolemar, para uma rápida resposta às necessidades com relação ao mercado, tanto na quesito de qualidade, quanto na questão de disponibilidade, de novos lançamentos, de preços de concorrentes, tudo isso nós estamos abertos, né? E nós damos uma rápida resposta com relação a isso no mercado. É uma tentativa nossa de além de entregar uma peça de qualidade, entregar um serviço, né? Acreditamos que o nosso objetivo não deve estar restrito à venda para a distribuidora, como a maioria faz, mas sim auxiliarmos essa equipe de vendas que está aqui, né, para que a venda dos nossos produtos no balcão ou as vendas online dos nossos clientes, bem como auxiliar na decisão da escolha consciente pelos produtos da JE. Por que uma escolha consciente dos produtos da JE? A gente vai entender um pouquinho isso daí no decorrer da apresentação, tá ok? As características essenciais da excelência JE, que nós acreditamos que seja importante para vender uma peça hoje no mercado, que está cada vez, vocês sabem, cada vez mais concorridos. Vocês têm concorrência e nós temos concorrência também. Então, nós trabalhamos em 4 desses 5 tópicos, né, para que nós possamos ter uma concorrência efetiva e no mercado. Nós achamos que a peça ela tem que ter um bom desenho e projeto, para ser uma peça de qualidade ou de excelência, como a gente chama. Desenho e projeto. O desenho e projeto define as características do produto que atendam às necessidades, às normas de segurança, funcionamento do produto, né, de uma forma geral. Nossas peças são técnicas. Esse desenho ou projeto, ele está muito associado à montadora. Nós fazemos peça de reposição, então isso não é uma competência nossa. Nós apenas copiamos e às vezes nós fazemos algumas melhorias no produto da montadora, como matéria-prima. Às vezes a nossa matéria-prima é até melhor que a matéria-prima que está sendo utilizada na montadora, mas a gente não tem interferência. Na matéria-prima, nós acreditamos lá, né, que todo produto tem uma definição específica de matéria-prima adequada para a sua utilização. Por exemplo, né, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco do PA66, que é um nylon 6,6, um aço mola, uma borracha nitrílica, um silicone, que fazem parte da matéria-prima da nossa peça, né? Alumínio, etc. E qualquer variação na especificação original do produto ou da matéria-prima pode afetar a qualidade e desempenho do produto. A gente vai mostrar um pouquinho isso ao longo da apresentação. Máquinas e equipamentos. Um bom equipamento ou máquina que produz as peças
que a gente está mostrando aqui são primordiais para a manutenção da estabilidade a longo do prazo do produto. Quer dizer, você vai ter uma peça hoje, a peça que nós estamos entregando hoje, a mesma peça vai ser entregue com a mesma qualidade daqui a 2 anos. E isso depende da estabilidade da matéria-prima, das máquinas que a gente está fazendo, do processo que a gente está utilizando, tá ok? Mão de obra, né? A mão de obra tem um papel fundamental quando a gente está falando aqui. Nós temos pessoal aqui que faz parte dessa mão de obra da nossa fábrica de desenvolvimento, né? Para a qualidade final do produto, identificação de falhas durante o processo de fabricação. Às vezes você está lá, uma máquina falha, você tem que identificar essa falha no produto para não deixar esse produto chegar com uma falha aqui na Rolemar, no grupo do Rolemar, por exemplo, né? Ajuste do processo e melhoria contínua de nossos colaboradores com reuniões, treinamentos. Nós temos um treinamento continuado dos nossos colaboradores para cada vez mais eles entenderem uma necessidade que chega de vocês, né? O que está acontecendo, se uma peça está empenando, se tem uma junta que não está fazendo uma vedação correta, se tem uma peça que ao longo do tempo ela está quebrando. Então eles têm esse treinamento de melhoria de processo internamente lá. E uma parte que a gente está trabalhando muito forte hoje e que afeta diretamente a equipe de vendas são serviços e entrega. Atualmente, esse serviço que a gente está falando, né, o que a gente presta de serviço, não só vender uma peça, mas prestar o serviço pós-venda, né, que a gente chama, é um grande diferencial de fornecedores. E a JE executa a modalidade CIF, já executa a modalidade CIF, entrega as peças aqui para vocês, né? Nós fazemos essa entrega, responsabilidade nossa, 100% da garantia em seus produtos. Então nós temos todos os nossos produtos, tem 100% de garantia. Monitoramos o prazo de entrega com lead time, quer dizer, quando vocês colocam o pedido lá, a Elaine coloca o pedido, nós temos lead time. Fala assim, a Elaine coloca um pedido, em 20 dias ele está aqui. Nós temos esse prazo lá para vocês falarem, ó, eu sei que vai chegar. Se colocar um pedido em 20 dias, ou em 15 dias, ou em 30 dias, depende da localidade da distribuidora, essa peça vai estar aqui. Tá ok? Prazo de entrega, pré-estabelecido cada filial, disponibiliza análise de estoque. Nós estamos disponibilizando análise de estoque seus, para vocês terem o que se vende no mercado e vocês terem disponível aqui, que nós chamamos de curva ABC. Depois nós vamos explicar um pouquinho também, né? Entrega 100% dos pedidos completos. Nós não temos problema, não sei se chega a vocês, mas do portfólio de 800 peças, quando você coloca um pedido, nossos pedidos estão vindo 100% completos. Então não tem aqui, veio 5, 6 peças que vieram faltando, tem o pedido. Então nós temos o estoque lá, nós vamos mostrar como nós fazemos isso. Nós temos estoque disponível de todos os nossos produtos lá para fazer essa entrega. E nós planejamos para ter um estoque que você, mesmo num aumento de demanda do mercado, nós consigamos entregar 100% dos nossos pedidos completos, tá ok? E temos hoje, estamos em média hoje, um prazo de 10 dias para faturamento. Colocou o pedido, entrou na fábrica, em 10 dias, esse pedido já está pronto para expedição, né? Que é um trabalho que a gente fez ao longo de mais ou menos uns 2 anos, com esses 800 peças, dimensionando estoque, etc., para ter isso. E daí, em São Paulo, nós estamos aqui em Franco da Rocha, você fala 10 dias para disponibilizar o pedido na fábrica, mais 2 dias nós temos aqui uma condição de entregar para vocês em 12 dias o pedido. Então vocês não precisam manter um estoque muito alto, vocês têm uma capacidade de se adequar numa demanda específica do dia foco, aumentou muito a demanda, vendeu tudo, uma semana no máximo, uma semana, 10 dias, nós estamos repondo estoque se necessário. Tá ok? E disponibilizamos treinamentos presenciais e online, e realizamos campanhas de vendas. Hoje nós estamos com o Dia Foco, nós estamos bolando algumas outras campanhas aí, mais agressivas, né, para vocês aí, estamos pensando em algumas outras campanhas. A gente acredita, né, nós acreditamos, trabalhamos lá, que o Dia Foco, ele é uma campanha boa, mas que ele está se esgotando essa fórmula do Dia Foco, né. Então a gente vai tentar fazer uma campanha, não do Dia Foco, mas talvez, né, um mês foco, alguma coisa diferenciada para a gente estender isso para o mês inteiro, né? Ok? E esses cursos presenciais online que nós estamos fazendo hoje aí, ok? Esses pilares que a gente acha que tem que ser o princípio de uma boa empresa para trabalhar
entregar não só um bom produto de qualidade, mas entregar um serviço, entregar um pós-venda, entregar uma assistência técnica, entregar uma garantia de produto, entregar conhecimento também para os nossos clientes, tá ok? O que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho daquilo que a gente fugia da escola, ou que alguém que fez engenharia vai falar um pouquinho. Vocês vão entender por que eu vou falar isso agora. Porque o nosso produto está diretamente ligado ao ciclo Otto. Alguém lembra, alguém já estudou, falou alguma coisinha, já deve saber. Ciclo Otto é o motor 4 tempos que a gente está falando, que é a queima de gasolina, né? Que a gente está falando. O motor a combustão 4 tempos, que tem uma eficiência de 20% a 40%. Todo nosso portfólio está mais ou menos baseado nesse ciclo Otto. Por isso que eu gostaria de explicar um pouquinho, né? Quando estamos falando em carros, mais especificamente de peças de reposição, precisamos, né, ter alguns fundamentos para explicar a função de cada peça que comercializamos. Por isso, nós vamos falar um pouquinho desse ciclo Otto. O ciclo Otto é um motor de 4 tempos. Eu vou acelerar um pouquinho, senão a gente não vai conseguir, tem bastante coisa para mostrar. O ciclo Otto, lá na compressão no motor, o que acontece? Primeiro você abre a válvula, né, de admissão e baixa o pistão cilindro. Ele vai encher a câmara com uma mistura de gases e de combustível pulverizado, daí depende de cada montadora. Depois ele fecha a válvula de admissão, comprime, explode e expande e transforma a gasolina, que é uma energia química potencial, que a gasolina ela tem uma energia química potencial, e ela transforma essa energia química potencial em uma energia cinética. Que aquele movimento do pistão é que vai fazer a movimentação do carro. Tem toda a transmissão, tem toda a transmissão do cilindro que está explodindo, né? Lá está explodindo, expandindo e comprimindo, ele vai fazer a movimentação do carro. Por que eu falei 20% a 40%? Esse ciclo Otto, a gasolina só tem 20% a 40%. No máximo 20% a 40%. Os motores muito eficientes. A quantidade de energia que tem na gasolina, só 30% vai para a roda do carro para girar o carro. 60% a 80% dessa energia ela é dissipada como barulho, ruído, energia térmica, que se perde. Por isso que a gente discute um pouquinho, né, de fontes fósseis, por isso que ele cria tanta poluição, ele não queima direito. Então, nossas peças estão muito baseadas nesse processo ciclo Otto. Por isso que eu queria explicar um pouquinho. Aqui entra o coração da nossa empresa. Nós atuamos nesse ciclo Otto. Vou explicar um pouquinho para vocês. Todas as nossas peças estão ligadas, direta ou indiretamente, com esse ciclo Otto. Tá ok? Vou explicar um pouquinho para vocês conseguir sair aqui. Hoje nós temos mais algumas áreas de atuação, mas as nossas principais áreas de atuação da JN no mercado das peças são controle de temperatura. Nós vendemos hoje sensores de temperatura. Então, o motor explode, ele esquenta. Então, nós temos sensor de temperatura para detectar qual temperatura que está nesse motor. Por isso que eu estou ligando o ciclo Otto com os nossos portfólios. Sistema de arrefecimento de motor, né, e distribuição do líquido refrigerante. Nós temos válvulas termostáticas, cavaletes, kits de distribuição de água e controle de temperatura. Então, nós estamos associados ao controle de temperatura e nós estamos associados ao resfriamento do motor, tá ok? Né? Mais uma coisa, vedação do sistema de queima de combustível. Então, onde se queima esse combustível, ele tem que ter uma vedação. Ele está lá explodindo e fechando. Nós temos as válvulas de comando, temos algumas também válvulas ou tampas de reservatório, etc., que fazem parte desse sistema de refrigeração. E temos a tubulação que faz a ligação por onde passa a água, transmite a água do motor para o radiador, né, etc. E nós também trabalhamos no sistema de aquecimento interno e conforto interno do veículo, que são as válvulas de ar quente. O que essa válvula de ar quente faz? Ela aproveita o calor gerado no motor para aquecer o habitáculo dentro do carro.
Então, por isso que a gente falou um pouquinho do ciclo Otto, porque todas as nossas peças, de uma maneira direta ou indireta, elas estão ligadas a essa explosão, essa queima que tem lá. Aumento de temperatura, o carro tem que funcionar, ele tem que funcionar quente, mas ele tem que ter uma temperatura estável. Então, a gente trabalha nessa estabilidade, nesse controle de temperatura. E algumas peças nós utilizamos esse calor gerado, né, para fazer a reutilização desse calor gerado, para ele ser utilizado hoje, como um dia hoje, a gente ligar o carro lá e abrir a válvula de ar quente e a gente ter um pouco de calor lá dentro do carro. Hoje, nós estimamos que o portfólio atual da JE cobre mais de 60% das aplicações do mercado nacional em volume de vendas nesse nicho de mercado, tá ok? E estamos crescendo nesse sentido com investimentos em novos produtos e aplicações. Então, hoje, né, além do portfólio que a gente apresenta, a gente está buscando novas aplicações, novos mercados. Nós já trabalhamos com parceiros aí que já trabalham com carros elétricos, sistema de refrigeração de bateria de carro elétrico, então nós temos já um passo lá na frente para trabalhar nisso. Hoje nós trabalhamos, obviamente, com carro de frota do mercado nacional. O nosso grande nicho são os carros um pouquinho mais a partir de 5 anos de uso, né, que são os carros que já perderam a garantia, que estão passando por um sistema de troca de peças, tá ok? Mas nós já estamos trabalhando nisso e aumentando esse portfólio. É uma característica da nossa empresa hoje, né? Sempre buscar o crescimento desse portfólio para atender mais e mais os nossos clientes lá com todo tipo de peça, tá ok? Aí um pouquinho só um esquema, né, para mostrar aonde ficam localizadas as nossas peças, né, os anti-chamas, né, os defletores de óleo estão aqui, tampa do radiador, etc. Só um esquema para mostrar mais ou menos a localização das nossas peças dentro do cofre do motor, né, dos nossos produtos. Uma outra coisa que a gente gosta muito de enfatizar, hoje infelizmente a gente não conseguiu fazer, tinha uma apresentação bem legal para fazer, que era a produção do plástico. Mas é importante que vocês estão vendo todo esse material preto aqui, ele é um plástico de engenharia. Então a gente precisa falar um pouquinho, depois a gente também, vocês vão entender, fazer o fechamento da nossa matéria-prima, por que a gente explica um pouquinho da matéria-prima, tá? A matéria-prima base da JE. Hoje, a nossa matéria-prima de base, né, que utilizamos é um plástico de engenharia. Eu vou explicar para vocês, plástico de engenharia, porque ele tem aplicações automotivas, aeronáuticas, etc. Então, plástico de engenharia, aditivado com componentes químicos e estruturais que melhoram as características desse material, né? A gente vai pegar aqui, por exemplo, e mostrar para vocês. Essas peças aqui são feitas a partir desse material. Vou passar um pouquinho para vocês verem aqui, né, primo? Você passa um pouquinho para o pessoal. Esse é o material base para se fazer essas peças aqui, né? Quando a gente injeta, quem conhece uma injetora. Aqui, nós temos um dos aditivos que nós estamos chamando, é um aditivo para proteção UV. Essas peças não vão ficar esbranquiçadas ou quebradiças com a exposição UV. E nós temos aqui, que é acrescentado no material, fibra de vidro, né? Vocês já viram aí para-choque de fibra de vidro, o Corvette, que é feito alguma coisa de fibra de vidro. O nosso produto usa fibra de vidro como uma parte estrutural para melhorar a qualidade do plástico, né? Passa um pouquinho, primo, para o pessoal entender um pouquinho isso daí, tá ok? Então, o nosso produto, ele se chama lá, né, o nosso produto base que a gente usa é o PA 66 30% glass fiber, né? Fibra de vidro. Então, a nossa base tem 30% desse material branco, vai dentro desse material preto que vocês estão vendo e se mistura, tá ok? Estamos atualmente, para vocês terem uma ideia, né, esse material que nós utilizamos hoje, isso daí ela está separado, a gente não usa separado, ele já vem todo misturado lá no nosso produto. Esse material o material que nós usamos hoje, da Basti, por exemplo, foi um material da Basti, que é uma empresa, talvez vocês tenham algum produto químico dela aqui, nós usamos, eles desenvolveram esse material com a gente na JE, tá ok? E hoje nós estamos desenvolvendo um outro material que chama com uma outra empresa, para aplicação nossa, isso é exclusividade, tá ok? Um material que está sendo chamado de Triguard Performance,
que são o material que tem, além disso que nós estamos falando aqui, dessas aditivações, tem mais 3 aditivações no material. A proteção completa contra a corrosão de metais. Quando vocês recebem uma peça aqui, que o cara vem com uma peça antiga, que você vê, tem barro dentro do carro. Não é barro, é óxido de ferro. E o material, ele vai, o material, a água, o aditivo, ele vai acabar reagindo, vai soltar ferro e vai soltar íons de ferro, ele vai se ligar com o oxigênio e vai dar aquela aparência de barro, aquela aparência marrom. O que nós estamos desenvolvendo? Estamos desenvolvendo um material que ele desativa o íon de ferro, quer dizer, não vai ter aquilo dentro do carro. O óxido de ferro, se você gerar esse óxido de ferro dentro do carro, né, porque ele tem contato com o tubo, etc., ele vai tirar íons lá. Ele vai formar o óxido. O óxido é corrosivo. Abrasivo, se ele começar a passar, ele vai comer a peça, ele vai passar, ele vai entupir válvulas. Então a gente está trabalhando com um material que vai desativar o ferro. A gente está trabalhando no material. Durabilidade extrema em ambientes úmidos e quentes, que é um material que a gente chama resistente à hidrólise. E uma coisa que a gente está trabalhando e que vai ser feito, né, que está na moda, que vocês já ouviram falar, é um material com alta performance mecânica e térmica, com adição de grafeno. Então, esse material vai ter 3 aditivos suplementares, né, que vão dar uma qualidade muito superior às peças. É um trabalho que a gente está fazendo como a única empresa que deve estar trabalhando nisso hoje, nesse ramo, para desenvolver esse tipo de material. Ok? Explicar um pouquinho o que é o nylon, né, o que é um plástico de engenharia, né? Aí aquele que o meu filho foge lá das aulas de química lá, né, e a gente também fugiu, mas a gente vai explicar um pouquinho. A gente ia trazer uma apresentação e ia fabricar esse plástico aqui. Não deu certo, não deu tempo, mas a gente na próxima, e se a gente fizer, a gente traz aqui, se Deus quiser. Ok? Esse material que vocês estão vendo, que passou na mão de vocês, ela é uma mistura de um ácido adípico, que é um complexo de carbono com uma carboxila, né, na ponta, um ácido adípico, com a mistura de um hexametileno de amina, uma amina que tem aqui. Esses dois produtos, eles vão gerar esse produto aqui, que é o que passou na mão de vocês. Esse é o monômero base da mistura desses dois, que é o nylon PA66. Por que PA66? Poliamida. Isso daqui é um radical chamado amida. Poliamida, porque tem vários desses monômeros que a gente chama, e PA66, poliamida 66, porque tem 6 carbonos de um lado ligado a uma nitrila e 6 carbonos do outro lado ligado a um duplo oxigênio. O que vai acontecer? Esse é o monômero básico da poliamida 66. Aí, esse material que vocês estão vendo aí na mão, que passou na mão de vocês, ele vai ter esse daqui, vai ligar um desse daqui, vai ligar nessa ponta aqui. Eles são de 100 a 350 desses básicos aqui, ligados um no outro, para formar esse peletezinho que você está vendo na mão. Eles são 350 monômeros desses, 100 a 350 monômeros desses ligados, né, numa cadeia para formar esse daí. Então você vai ter. E a quantidade de monômeros ligados é que vai dar a qualidade do superior ou inferior. Quanto mais monômeros, mais completa for a cadeia, né, maior for a cadeia, melhor qualidade esse produto tem. É claro que quanto mais você formar essa reação, para formar mais monômeros ligados um ao outro, você vai encarecendo o produto. Então, para formar um monômero lá de 350, é o polímero mais caro, tá ok? O que a gente tem que explicar um pouquinho? E aí também vocês têm que entender isso, que eu acho que é importante. Se consome no mundo em torno de 9 milhões, 8,9 milhões, é uma estatística mais ou menos aí, 8, 9 milhões de toneladas desse material no mundo. Então, né, como que é o seu nome aí? Ramon. O Ramon está com uma jaqueta ali que tem esse polímero aqui dentro da jaqueta. Seu nome?
Leonardo, essa blusa que você tem, também tem esse nylon dentro da sua blusa. Então a gente consome 8,9 milhões de toneladas no mundo por ano. A gente produz, não consome. Qual que é o grande problema? Nós produzimos de petróleo 8,9 milhões. Grande parte disso vai ser descartado, vai ser jogado fora. Então a gente vai lá, né? O grande desafio é reciclar grande parte desse material. Quer dizer, né? A blusa do Leonardo, ele voltar a virar aquele grãozinho para a gente fazer uma peça dessa daqui. Mas qual que é o problema que você tem? Que quando você utiliza esse material, ele vai quebrar essa cadeia. Então você tem que readitivar para ela ter o máximo número de monômeros na cadeia. Então quando você fala de material reciclado, tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque se você vai buscar nylon no lixão, você vai pôr um produto de qualidade inferior. O que a gente faz? A gente trabalha 100% do nosso material utilizado pela JE é de fonte sustentável de origem reciclada. Quer dizer, nós não tiramos nada da natureza para fazer o nosso produto. Nós utilizamos 100%, mas com qualidade de produto novo, porque nós temos toda a readitivação. Todos os nossos processos, né, são feitos com readitivação. Pega um datasheet lá e mostra para eles o que é uma característica do nosso produto, tá ok? Todos os nossos produtos têm certificado de origem e certificado de qualidade, para que seja feito um produto basicamente como se ele fosse um produto novo, mas ele é reciclado. E qual que é o problema do produto novo? Você vai gerar 32 quilos de gás carbônico para fazer 1 quilo de nylon. Então, o que a gente está falando hoje, né, de poluição, de aumento da temperatura global, etc., etc., só nós fazemos 8 milhões de toneladas e 32. Você imagina a quantidade só para produzir nylon no mundo, a quantidade de CO2 que você produz para fazer 9 milhões de toneladas de nylon, você vai gerar 30 vezes isso, né, dá 250 milhões de toneladas de gás carbônico para produzir isso. Então a gente tem que, no máximo possível, usar a reciclagem disso, utilizar isso como reciclagem. Mas o problema, o desafio, é um termoplástico, você pode reciclar, mas cada vez que você recicla, e se você não aditivar de uma maneira analisada e consciente, você perde a característica. Se você pegar esse material e reciclar ele umas 5 ou 6 vezes, na última vez ele vai estar quebradiço. Ele não vai ter mais as características necessárias para virar uma peça no automóvel, né? E aí a gente vai ter que jogar esse material vai para a natureza, né? Vai para a natureza, acaba lá a gente chama lá a história, né? Acaba no nariz da tartaruga lá, né? Tá ok? Esse, né, o nosso desenvolvimento, um pouquinho do nosso laboratório, para testar, quando a gente faz aquela fibra, a gente queima esse material, né, a gente calcina esse material, para calcular quanto de fibra tem que ter dentro. As aplicações nossas vão de 30% a 40% de fibra, em peso, dentro do nosso material. Então, vocês estão vendo lá, ele queima o plástico, ele evapora o plástico, para ver se tem 30% a 40% de fibra. É extremamente importante essa característica para cada tipo de produto. Então, tem tampas que usam 40% de fibra, porque ela foi especificada, foi desenvolvida, foi aprovada, né, para usar 40% de fibra. Então, a gente tem que usar 40% de fibra. Se você usa com 30% de fibra, ela vai causar algum problema. Então, a especificação do material é extremamente importante. Nós temos um laboratório para fazer isso, né, e os nossos desenvolvimentos, por exemplo, com a BASF, né, a nossa equipe lá, indo lá na base para desenvolver novas aplicações e novos materiais, tá ok? Matéria-prima da JE, tá ok? O que nós estamos falando? Isso é um dos pilares da qualidade do nosso produto. Máquinas, equipamentos e processos, né? Quando nós estamos falando de máquinas, né, nós estamos falando também, né, que a JE hoje, né, máquinas e equipamentos modernos, está escrito errado ali, e com tecnologia de ponta, a gente vai explicar um pouquinho. São características da JE. Essas máquinas e equipamentos são de vital importância para a manutenção da estabilidade. Você tem uma matéria-prima boa, se você colocar, você tem que injetar esse produto, por exemplo, esse produto nosso aqui,
vai variar em torno de 270 graus, 265 graus, a temperatura, porque ele vai se fundir aos 250, a gente vai usar de 270 a 280, mais ou menos, né? Todos os produtos, para injetar. Se você tem uma máquina que não consegue dar essa estabilidade, ele vai deteriorar esse material, ou ele não vai fazer o material injetar e vai ficar o material, um pouco material lá dentro. Então, essas máquinas têm que dosar a quantidade certinha de material, porque o peso dessas peças aqui, numa máquina moderna, ele vai variar menos de 5 gramas de uma peça para outra. Então, isso só se consegue com uma máquina extremamente precisa, né? Ok? Então, nós vamos ver um pouquinho lá, ó. Isso é uma máquina de vibração linear, ok? A gente fala lá, a peça aqui desmontada, prima, mostra para eles lá, eles estão fazendo essa peça lá. Essa peça, né? Como que a gente monta aí, monta ela e mostra para eles lá, né? Como que solda lá. Tá ok? A gente vai fazer, para montar uma peça vedada, injetada, você tem que fazer uma junção dela, porque ela não injeta como se fosse uma casca, como se fosse um coco. Você tem que cortar o coco no meio e soldar. Então a gente usa essa máquina aqui, né? Que é uma máquina de vibração linear. O que acontece com essa peça? Você põe uma peça em cima da outra, essa máquina vai fazer isso daqui, ó. Numa velocidade grande, numa pressão, vai esquentar até o material derreter e fundir. Quando ele fundir, ele está soldado. E aí ele vai dar a vedação que precisa nessa peça, para não soltar fumaça, para não escapar nada dentro do material. Você mostrou a peça cortada com a solda, onde está a solda, né? Mostrando isso daí. Então isso é uma máquina de vibração linear. Daí nós temos também uma máquina, que nós estamos falando aqui, chama hot spin. É outro processo de solda. Esse daqui, se vocês virem lá, ó, o que vai acontecer? Você vai colocar essas duas peças aqui, mostra ali também, né, Adriano? O que está acontecendo? Você vê lá, ó, ela vai girar. É que ficou pequeno um pouquinho. Quando você bota na máquina, ela gira, ela não faz a fricção por linear, ela faz por rotação. Então a gente chama de hot spin, né? De uma rotação lá, né? Que a gente usa. Além desse processo, nós estamos mostrando alguns processos que nós temos mais processos, né? E agora nós estamos ali no processo que é extremamente importante, que é o quê? Todo o material nosso desperdiçado na fábrica, ele volta para a produção. Então, todos os galhos que são gerados, as peças defeituosas, elas são moídas, misturadas nesse misturador, que a gente chama de misturador gravimétrico, que ele põe a quantidade exata de cada material que você precisa fazer para fazer a receita. É um material italiano, né? Que tem representação no Brasil, mas é um material italiano né, que a gente chama de Ferrari dos equipamentos. É um misturador, tem um moedor, né, um moinho que moe. Os nossos materiais são todos vedados para não ter umidade, porque esse material é higroscópico, o nylon é higroscópico, ele absorve umidade, tá ok? Se moe as peças, se mistura com os materiais virgens. Esse material passa por uma secagem, esse material obrigatoriamente ele passa por uma secagem a 140 graus para poder ser injetado. Ok? Então todos esses controles têm que ser feitos para ter uma qualidade. Você fala assim, mas se não tiver o secador, sua peça vai ter problema. Mas se você misturar a quantidade errada, sua peça vai ter uma especificação errada. Então esse dosador gravimétrico também ele tem uma precisão de misturar o material que a gente precisa misturar em proporções mais ou menos de 3 gramas de diferença lá. É uma balança que você bota 30% de um material, 60% de um material e 10% de outro material. Ele mistura para você. Por exemplo, para a gente não ter o galho que a gente moe ou a peça que a gente jogou fora por algum motivo, né? Jogou fora não, a gente não utilizou, a gente volta ele para o processo. A gente não perde hoje nenhuma grama de material. Todo o nosso material ele é reciclado continuamente. Então, nós não temos material jogado na natureza. Então, nós não temos nenhum desperdício de material, do plástico, que a gente falou da responsabilidade que a gente tem lá, né? Tá ok? Então, a gente está falando um pouquinho de máquinas, equipamentos, processos. A continuidade da célula, aquilo ali. Aqui é uma máquina que a gente chama lá, uma máquina moderna.
que ela consegue fazer toda a dosagem, toda a característica que precisa, de temperatura, de dosagem, de peso, de pressão para injetar, muito precisa, porque essas características definem a qualidade final da peça, tá ok? Aí a gente tem uma linha de montagem com os funcionários lá, então tem algumas peças que a gente tem que fazer uma pré-montagem, um posicionamento dessas peças antes delas irem para outros processos, ou às vezes tem algumas peças que são injetadas ou são montadas manualmente mesmo, né? Então isso daqui é um processo um pouquinho mais manual, ok? Que a gente utiliza lá na fábrica, né? Todas as pessoas são extremamente treinadas, qualificadas, todas as nossas peças são medidas, são inspecionadas, a maioria são inspecionadas 100%, para vir aqui só peça de qualidade. Nós temos defeitos? Tem. Volta a peça da garantia da qualidade para a qualidade aqui? Tem perda? Tem. Mas nós fazemos o máximo possível para não vir nenhuma peça ruim, para não ter nenhuma devolução de peça ou não chegar uma peça ruim com problema no cliente final. Aqui é um laboratório que nós temos do parceiro, que a gente trabalha hoje, que homologa todas as nossas peças com as mesmas normas que são utilizadas para aprovação de peças em montadoras. Então, hoje, né, nós temos lá Volkswagen, ela homologa uma peça, ela tem que ser homologada, ele não fabrica um carro sem homologação. Esse laboratório, ele é credenciado para homologar dentro das normas das montadoras, né? Norma da Renault, da Peugeot, da Volkswagen. Então, todas as nossas peças acabam, antes da gente colocar no mercado, elas vão para ser homologadas lá nesse laboratório. E depois elas vêm para o nosso laboratório para fazer o controle diário. Mas a homologação é feita nesse laboratório aí hoje. Então, nossas peças, né, se a gente fabricar elas direitinho, colocar a matéria-prima certinha como nós fazemos, ela vai ter o desempenho de uma peça de montadora, ok? Aí a gente fala, né? Aí vem aquela coisa de vendedor ou de representante que sempre cobra a gente, né? Mas a peça sua é igualzinha, não tem nenhuma diferença, sua peça, e ela é um pouco mais cara. Não tem diferença nenhuma, a gente olha, é igualzinha a peça, né? Ela é igualzinha a peça. Esse igualzinha, ela tem a aparência da peça, se você olhar aqui, e principalmente pela peça ser preta, né, que ela tem uma característica de ser preta, dificilmente você vai ver um defeito numa comparação de peça. Se ele colocar aquele aditivo que a gente falou que põe lá, que a gente chama popularmente aí negro de fumo, a peça vai ficar pretinha. Então ela fica pretinha, bonitinha, igual uma peça. Mas ela não tem a mesma qualidade. Peças têm qualidades diferentes. E o processo que define a peça também tem qualidades diferentes. A gente está falando aqui que foi um caso real que a gente pegou, a gente até discute isso bastante, é um caso que a gente utiliza, né? As peças são iguais, mas elas não têm qualidades, elas não atendem a requisitos. E o cliente final não consegue distinguir o defeito. Isso é uma diferença nossa, nós não mandamos essas peças para o mercado. E às vezes a gente fala, né? Tem uma tentação danada, né? Nós detectamos que tinham 25 mil peças dessa daqui, é uma estimativa que a gente fez, existiam 25 mil peças dessa daqui defeituosas, mas que você, a olho nu, você não enxerga. E nós, antes de nacionalizarmos essas peças aqui, hoje elas são nacionalizadas, são fabricadas lá na nossa empresa. Nós trazíamos essas peças da Argentina, tá ok? Que era um parceiro nosso daquele laboratório lá. O que acontece? Se vocês virem aqui, ó, a gente faz um teste, essa peça aqui, ela passa por um teste de estanqueidade, que a gente chama ali teste de borracheiro, porque ele põe dentro da água para ver bolha. Nós testamos essa peça 3 bar, que é uma pressão, o carro não vai chegar nessa pressão 3 bar. Nós testamos, vocês podem ver, não tem nenhuma bolha formando lá. E a peça era igualzinha. A peça que nós jogamos fora e que foi vendida no mercado, isso não é problema nosso, é problema de quem fez isso, é essa peça que nós estamos falando. Nós jogamos em torno de 700 peças dessa fora. Falou assim, nós poderíamos entregar para um cliente. Entrega para um cliente, né, lá de pequeno, não para rolemar, mas entrega para o cliente, faz alguma coisa, uma tentação, porque jogar 700 peças fora é caro. Dá uma olhada no que acontece com essa peça.
ela parece igual, mas ela tem um vazamento. Quando você colocar no carro, aquilo ali vai ser um vazamento que vai ter no carro. E você, se o mecânico, dificilmente ele vai detectar na hora que ele está instalando. Isso daí vai vazar. Só se o mecânico for muito macaco velho, ou se ele já passou por uma experiência igual, ele vai meter um detergente ali com água para ver se está borbulhando. E você vê, nós testamos 3 bar. E ali está testado a 1 bar, né, Adriano? Começo de 1 bar, e olha a quantidade de bolha que sai. E isso, ao longo do tempo, ela vai se deteriorar cada vez mais, vai ter mais vazamento. Então, a gente perde todas as características da estanqueidade do sistema de refrigeração, porque o sistema de refrigeração, a gente vai ver mais para frente, ele é estanque e ele tem que ser mantido a uma pressão definida, porque isso é importante para o funcionamento do carro, tá ok? Então, isso a gente fala um pouquinho, né? A peça da JE, a qualidade. Porque fala, a peça é igualzinha. Ela é igualzinha, mas ela não tem o mesmo processo. Uma máquina daquelas de vibração linear, ela custa, uma máquina nova daquela, custa em torno de R$800 mil. Para você fazer uma peça. Ela faz uma ou 2 peças específicas. Então você paga R$800 mil. Aí você pode fazer qualquer coisa, colar, passar um ácido que queima e gruda, tal, não sei o quê, mas ela não vai ter a mesma qualidade. Você pode até ter um processo, mas você não tem a mesma qualidade. Tá ok? Bom, qualidade técnica dos nossos colaboradores, né? Nós estamos falando um pouquinho, né? Todo aqui tem uma equipe que está aqui comigo aqui, né? Então, nossa mão de obra direta e nossa equipe técnica estão presentes em constante evolução através de treinamentos continuados, participação em feiras, exposições técnicas e participação efetiva no desenvolvimento de novas matérias-primas. Vocês viram lá o pessoal lá na BASF, indo lá no laboratório da BASF, participando de análise e desenvolvimento das matérias-primas, novas tecnologias, como a gente está falando, né, de máquina de vibração linear, e participação direta na aquisição, desenvolvimento e aprovação de moldes e máquinas. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, essa peça aqui, a maioria das empresas vai fazer o que com essa peça? Ela vai pegar a peça da JE e vai pegar essa peça, vai tirar aqui o sensor, falar, essa peça é uma peça boa, ou da montadora, e vai mandar isso daqui para a China. E a China vai fazer esse molde mais ou menos igual a isso daqui. E vai devolver. E vai chegar aqui, você vai utilizar e você vai ver o que vai dar nesse molde. No nosso caso, desde o início, né, e esses meninos aqui participam desse desenvolvimento, quando a gente vai desenvolver isso daqui, nós analisamos essas peças, né? Nós analisamos essas peças, né? Vocês estão vendo lá na coisa, nós analisamos as peças, participamos de todo o desenvolvimento desse molde e da aprovação desse molde. Esse molde, por exemplo, pode ser que aquele molde que está vazando é um problema do molde. É um problema que não tem solução. Ele sempre vai vazar. Você tem que fazer ou uma troca ou um conserto muito caro no molde. E às vezes não dá conserto, você tem que anular o molde. O que a gente faz? Se esse molde não sai de acordo com o que a gente faz, a gente não aprova esse produto. E eles participam desde o começo. Isso é extremamente importante. Então, quando a gente está fazendo essa peça, o pessoal nosso técnico sabe de cabo a rabo como essa peça foi construída, por que ela foi construída, qual é a espessura, quais são as características críticas dessa peça, né? Onde se passa como que chama? Um chicote aqui, alguma coisa, uma fixação, alguma coisa que é extremamente frágil, então você tem que aumentar a parede aqui, fazer uma peça, porque essa peça aqui, se você fizer todo o desenvolvimento, fizer uma parede pequena aqui, a hora que você fizer isso daqui, ele quebra, né? Ele não aceita. Então, a gente sabe, tem raio, tem todo um raio da curvatura, isso tudo é analisado lá pela nossa equipe. Que treinamentos técnicos que a gente utiliza lá, externos, né? Ali o desenvolvimento que a gente está vendo lá, vocês estão vendo um tubo lá que a gente desenvolveu o molde. Então, toda essa análise é feita, né? Toda a análise do projeto, do tubo, do molde, tudo que a gente tem que fazer de melhoria, às vezes, numa peça, né? Para melhorar a peça, ou para reduzir peso, ou para fazer alguma coisa, nós estamos trabalhando lá. Então, nossa equipe, né? Está sempre presente nesse desenvolvimento. E a gente trabalha aqui, né? Em resolução de problema, análise, sempre o pessoal da fábrica lá junto para analisar novos lançamentos, o que a gente pode fazer. Então, é muito bacana isso, né? E é um processo que é difícil de se implementar em qualquer fábrica.
tem gente que vai estar tomando conta, tem gente que vai estar tomando decisão e vai jogar o problema lá na frente. A gente participa desde o início do processo, toda a nossa equipe participa de todas as implementações, novas tecnologias, e isso é um diferencial também, qualidade técnica dos nossos colaboradores. Então, se a gente tem um problema, por exemplo, daquele vazamento, nós detectamos rapidamente, nós eliminamos as peças, porque a nossa equipe é capaz de detectar isso, porque ela tem um treinamento específico para fazer isso. Tá ok? Outro ponto que a gente acha que hoje muda, e a gente estava discutindo isso, foi um tema lá da reunião hoje nossa com a Elaine e com a Delso, né? Serviços e entrega. Esse é um diferencial muito grande. Qualidade de peça, ela é uma obrigação. Né? E serviço e entrega, a gente também acredita que é uma obrigação. Hoje, nós estamos desenvolvendo, esse conceito não é nosso, é um conceito japonês de 1960, mas que as montadoras usam. Alguém já ouviu, alguém que já estudou, alguém que já ouviu falar do famoso just-in-time. Né? A montadora hoje, ela não pode ter 60 dias de estoque para fabricar um carro, porque senão você tem que ter uma cidade para ter de estoque lá. Né? Você imagina, uma montadora faz 700 carros, se você tiver 60 dias de estoque, só de motor, 60 vezes 700, você faz 42 mil motores, né? Você tem que ter um estádio de futebol para guardar motor, né? Então ela não pode ter que fazer isso, ela tem que desenvolver o conceito JIT, que é Just in Time. Ela só compra a quantidade exata, que vai ser entregue no local exato e no tempo exato. Então o que nós estamos falando? É redução de estoque. Ter todas as peças, o estoque mínimo possível. Isso daí, né, o que afeta vocês? Vocês têm que ter a quantidade de peça ou ter toda a disponibilidade de peça no seu estoque. Mas a empresa não pode ter uma quantidade exagerada de peça, e as peças, por exemplo, nós estamos mandando 1000 peças para o grupo Rolemar, por exemplo, dessa peça que a gente está falando aqui, né? Que é uma peça que também a gente está discutindo, ela está em voga aí. Nós estamos mandando 1000 peças dessa peça aqui. Nós estamos falando 1000 peças. Por que nós estamos mandando 1000 peças? Porque vocês giram 1000 peças dessa peça por mês. Então nós estamos mandando a quantidade exata que vocês vão vender. Se tiver um aumento, nós vamos detectar isso rapidamente e vamos fazer esse ajuste a partir do momento que a gente começa a vender mais, que o produto começa a ser vendido. Tem que estar no local exato. A gente vai mandar 1000 peças, se a gente mandar 1000 peças todas para Campinas, ele não vai estar no local exato. Então tem que se distribuir e mandar a quantidade exata para cada lugar. Então ele tem que ser proporcional a que cada distribuidora vende proporcionalmente dessa peça. Nós estamos falando no local exato. A quantidade exata no local exato. E no tempo exato. Não adianta a gente entregar antes, porque ele fica estocado muito tempo, e não adianta entregar depois que já perdeu a venda. Então, todo esse trabalho está sendo feito, existem várias técnicas para fazer isso, e nós estamos disponibilizando essa ajuda e esse know-how que nós temos um pouco para ajudar o Grupo Rolemar a ter essa distribuição, disponibilizar numa quantidade exata, reduzir o estoque, reduz o investimento total que vocês têm em estoque da JE, mas todas as peças estão disponíveis para vender, mas numa quantidade exata. Nós não podemos ter, por exemplo, 90 dias de estoque de uma peça que nós estamos citando, que vende pouco, e ter 10 dias de estoque de outra peça. A gente tem que equilibrar isso, entender bem isso e passar isso. Nós estamos estudando junto com a Elaine, com a Delso, como nós vamos fazer isso, para reduzir. Existe uma demanda lá na Rolemar, não é diferente de outras empresas, para redução de estoque. Vocês devem estar ouvindo isso daí, vocês estão se deparando com isso. Pô, mas reduz estoque, não vai ter peça para vender. Se a gente trabalhar direito, na entrega, na entrega do portfólio completo, num tempo pequeno e com a qualidade necessária que vocês, né, vão ter, a gente consegue fazer isso. É um trabalho, tá ok? A JE garante 100% de suas peças com substituição imediata, né, das peças com defeito, e sob análise nós fazemos ressarcimento de custo de substituição dessas peças. Então vocês não vão ter uma briga com um cliente que chega aqui, pô, mas a peça minha, geralmente, né, que vocês compram as peças,
Manda uma foto, a gente manda substituir, troca e tal, e às vezes, a maioria das vezes, é má utilização ou má aplicação. E nós estamos também trabalhando, eles estão fazendo vídeos de aplicação dessas peças. Porque às vezes não é um problema de qualidade da peça. É um problema do cara que vai aplicar, ele põe um silicone, ele faz um aperto excessivo. Então nós estamos fazendo também o treinamento, né, e vamos promover vídeo para aplicação, como utilizar corretamente as nossas peças, né? E acontece alguma coisa, a gente faz como política comercial, substituir as peças. Que o cara vem aqui, mesmo que não seja um problema que oriundo da qualidade da JTE, mas sim a aplicação desse produto, ou o armazenamento, ou o contato dele com algum produto que faça, ou na instalação. Nós fazemos isso. Agora, ressarcimento, nós temos que estudar, porque nós temos que analisar, porque às vezes tem muito no mercado também, o cara vem aqui, né, eu quero ganhar 10 mil reais porque meu carro, a tampa não estava funcionando e queimou o motor do carro. Vocês já tiveram esse problema, né? Então, esses problemas a gente tem que analisar. A maioria dos casos, a gente aceita, faz uma negociação, mesmo que a gente não concorde muito com o problema. Obviamente que a gente detecta, nós já tivemos processo com isso, e ganhamos processo, né? Às vezes tem o cara que é o profissional nisso, né? Ele usa isso, ele vem, ele compra uma peça, depois ele vem pedir uma indenização, ele chega com uma nota da oficina lá de 8 mil reais, ele quer que pague, né? Aí você fala assim, mas, né? O cara, nós tivemos um caso de carro que entrou na enchente e o cara queria pagar. Daí você descobriu, esse caso que nós tivemos, que teve um processo, o carro teve, ele tinha um negócio da seguradora de enchente, ele queria falar que tinha que retificar o motor do carro dele, porque uma peça lá nossa, não lembro qual peça foi, Renato, e aquele caso aqui do Butantan aqui, que ele queria 8 mil reais, mas daí você descobre que o cara é um cara que processa um monte de empresa, ele vem na Rolemar, ele vai no outro, ele vive disso. Então a gente também tem que tomar esse cuidado para evitar esse tipo de prática no mercado aí, né? E a JTE vem aprimorando cada vez mais o conceito de resposta rápida às necessidades do cliente. Cada necessidade ou problema reportado pelos nossos representantes, né, que estão aqui, é tratado com o máximo de urgência possível, tanto comercial como técnico. Por exemplo, a gente está discutindo, né, tem um preço de uma peça sua que está fora, então a gente vai lá, analisa esse custo, né, nós também não podemos perder dinheiro, porque às vezes tem gente que faz loucura no mercado, a gente analisa, dá para fazer alguma coisa, a gente rapidamente coloca isso, põe em promoção, faz isso, nós estamos disponíveis para isso. Hoje, inclusive na parte comercial aqui, nós estamos discutindo alguns tópicos aí. Dentro do assunto garantia, uma pergunta é certificado. Tem algumas palavras também que podem ser certificado. Esse dia eu mandei garantia para uma oficial, a instituição, o pessoal da garantia lá me informou que o secretário tinha um vídeo de impacto não tinha sido enviada a peça com certificado preenchido, vários dados lá, monetários, queria saber se dentro do portfólio de produtos que tem as exigências. Nós temos o certificado de garantia, porque está a nossa embalagem hoje com o QR Code hoje, né? Seria importante, mas a gente vai trabalhar nisso no futuro. Hoje a gente não usa isso, né? Se voltar, é a nossa peça, vocês mandam geralmente por foto, comprovando que é a nossa peça, porque também volta a peça, chega a foto lá, a peça não é nossa. Tem a marcação, é nossa peça, tem uma foto, a gente está aceitando, mas a gente vai trabalhar com certificado também. Não quilometragem nem nada, mas assim, pelo menos a nota, quando foi comprada, quanto tempo de uso, o que aconteceu, não para a gente atrapalhar a garantia, para a gente trabalhar nessa garantia internamente, porque às vezes volta um problema, a gente não fica sabendo, é um problema que a gente chama, não é um problema pontual, é um problema sistêmico. Como a gente tinha, eu vou falar um pouquinho do nosso cavalete lá, do nosso kit, tinha um problema de solta do cotovelo que era clipado. Então, tinha um problema, mas o que aconteceu? Voltou, vazou água e tal. Pô, mas se der para ajudar a gente, né, nessa análise, um pouquinho, uma pré-análise, falou, soltou o cotovelo. Opa, nós vamos lá, nós estudamos, nós trocamos o processo de clipagem do cotovelo por um processo de solda do cotovelo.
Então é importante isso, mas nós estamos trabalhando nessa garantia. Hoje nós não precisamos disso, nem quilometragem, nem nada, né? Se puder mandar a informação, né, nota, alguma coisa, a gente faz, mas a gente está trabalhando nisso, mas nós não temos esse problema, tá ok? Um pouquinho aí para ver nosso estoque, né? Nós mantemos estoque de todas as nossas peças lá, tá? Nossa fábrica um pouquinho lá, de todas essas peças, são produtos acabados que estão lá disponíveis. Então, se colocar um pedido, na maioria das vezes é o tempo de separação, o tempo de emissão de nota, é o tempo de conferência, é o tempo de coisa, a gente está despachando essas peças. Então, a gente não tem aquele problema, né? Chegou um pedido lá, tem que fabricar. Ele já está em estoque. Então, a gente faz um processo que a gente chama de Kanban, a gente repõe. Se vocês pedirem 1000 peças, elas vão sair de 1000 peças do estoque, eles já vão disparar lá a produção de mais 1000 peças para voltar para o estoque. E sempre ser regulado dessa maneira, né? Alguém já ouviu falar aí, tá? Olha lá, o serviço de garantia que a gente está falando, esses são os nossos representantes, eu não pus eles querendo usar um homem aí, nós pusemos representante mulher lá de Goiás lá para fazer. E aqui é como a gente analisa. Quando tem um problema de ressarcimento, essa peça volta para a nossa fábrica, né? Ela é analisada, não com o objetivo de não pagar o ressarcimento, mas entender o problema para poder resolver o problema, para não vir mais esse problema no futuro. Esse é o grande, né? É claro que se tiver algum problema que a gente não vai trabalhar, a gente, né? Então a gente pede, analisa tudo isso, vai, analisa essa peça e ela volta, ok? Nós falamos um pouquinho daqueles pilares, por que nós temos a diferencial da JE, ok? Por que o diferencial da JE? Matéria-prima, mão de obra, processo, serviço, entrega, tudo isso é na fábrica. E agora nós vamos falar um pouquinho da gama dos principais, né? Os tipos de principais produtos que a gente tem. A gente tem outros produtos no portfólio, mas hoje nós trabalhamos com, principalmente, né? Queremos trabalhar e dar ênfase nesse grupo de peças aqui. Nós temos ainda carburador, temos alguma coisa que já não é um produto que a gente vai crescer na linha. Esses produtos nós temos uma possibilidade de crescimento e de melhoria de competitividade. Tampas de comando de válvula, defletores de óleo anti-chamas, válvulas de ar quente, válvulas termostáticas, tampas de radiador e reservatório, sensores de temperatura e kits, tá ok? Nós estamos falando de tampa de comando de válvula, né? Quando nós falamos de tampa de comando de válvula, ela tem como função, né, uma tampa de comando de válvula aqui que a gente está falando, né? Esse daqui é do Vectra, né? Vem a junta, que a gente vai discutir um pouquinho, que tem que ser usada essa junta, possível a mesma junta, se você tem uma tampa da JE, use uma junta da JE, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas essas tampas de comando têm como função principal proteger a parte superior do cabeçote e do motor, né? Proteger a parte do cabeçote e do motor. Aqui ela também tem a função de colocar onde vão alocadas as velas ali para fazer, então ela tem um controle dimensional também bastante importante ali. Então ela vai usar para proteção do motor, para vedação, para não escapar gás ou nada, ele tem que, além de proteger, ele tem que vedar, né? E se nós tivermos uma junta que não é específica, ou ela não está adequada, vai vazar alguma coisa que a princípio é imperceptível, mas ela vai fazer um vazamento ali ao longo do tempo, vai dar fumaça, né, cheiro, etc., vai mexer na estanqueidade, vai dar problema no motor, de desgaste, de consumo, etc., tá ok? Isolamento térmico, ela também ajuda o barulho do motor, se você abafar isso daqui, se você abrir o barulho do motor é diferente, muito mais alto, então quando você coloca, ela ajuda, não é a função dela, mas ela ajuda a fazer isolamento térmico, né? E ela também, isolamento térmico, desculpa, eu estou falando esse do ruído, né? O isolamento térmico, ela também ajuda você não ter a temperatura do motor, que ela saia para fora, alguém meter a mão ali e queimar o óleo, etc. Então ela também ajuda a segurar, né? Fazer um controle de temperatura e manter a temperatura do sistema, tá ok? A gente está falando de tampa de comando de válvulas, nós temos lá toda a nossa gama, que vocês podem estudar, nossos processos são bem confiáveis nesse sentido, e nós estamos querendo crescer muito nisso, né? Nós estamos com lançamento aí de Amarok, de Hilux, etc. Tá ok? Uma coisa que a gente quer falar, né, é um pouquinho da tampa, né? A tampa, além dessas funções, tem algumas tampas
né? Primo, você dá uma passada? Que ela tem algumas funções auxiliares. Essa tampa aqui também tem a função auxiliar de fazer o quê? Fazer a separação do óleo, do defletor de óleo, né? E de retornar os gases para a câmara de admissão, mas separar o óleo do gás e voltar. Então ela tem diafragmas e válvulas aqui dentro dela, ela tem, além daquelas funções que nós estamos falando, ela tem outras funções que são acopladas nela aqui, ok? Então é uma tampa extremamente complexa, eu acho que só nós fabricamos ela no Brasil, o resto é tudo importado, então é uma peça que nós tivemos muito problema com ela, com o projeto, porque nós tivemos, né, algum problema com o diafragma, que a pecinha lá de dentro, né, um diafragma lá, é que nós não temos aqui, o diafragma está ali dentro, ele vai fazer um teste lá, tem aqui, ó. Para vocês terem ideia, né, o que nós estamos falando de diafragma, isso daqui que vai fazer o vácuo lá dentro do motor. Você vê uma tampa desse tamanho, e nós tivemos um problema enorme com esse diafragma. Tinha um fornecedor que entregava esse diafragma e ele mudou a matéria-prima no meio do caminho. E daí a peça começou a não fazer a função dela. Nós tivemos um retorno enorme dessas peças. Foi um caso que a gente fugiu do controle, né, que era fornecimento, né, e daí nós tivemos que trocar. Daí nós fizemos todo um trabalho, né, de melhoria nesse processo aí. Ela chama Ecotec porque ela faz essa separação do óleo e ela melhora a queima dos gases lá que voltam para a câmara. Essa tampa faz todo esse processo aí, né? Então a importância dessa câmara aí, né, dessa tampa, né? Ele tem outras funções, algumas tampas têm outras funções também, ela usa uma função e ela chama Ecotec porque ela tem esse negócio de diminuir a queima de óleo, diminuir a exaustão de gases, né, dentro do ambiente, tá ok? Nesse processo, nós já fizemos aqui melhorias nesse produto, melhoria da junta, modificação da matéria-prima, mudança no processo de solda do sistema PVC, que é aquele Positive Crankcase Ventilation, que é que ela faz isso, ela faz a ventilação do cárter, ele faz a separação dos gases do óleo lá, né, tá ok? Melhoria do processo de injeção para evitar empinamento, substituição do fornecedor de diafragma, novo dispositivo de solda, que essa peça interna aí, que vocês estão vendo, ela é soldada, ela tem duas soldas internas lá para fazer esse processo. Ela tem uma tampa injetada e depois aquele túnel, ele é injetado, separado e depois ele é soldado nas peças. Então ela é extremamente importante, não tem nenhum vazamento, a solda ser perfeita, tá ok? Dispositivo de solda em 2 etapas, substituição do material de diafragma. Nós usávamos borracha nitrílica, hoje nós usamos silicone, que é um material muito mais nobre, muito mais caro e muito mais eficiente do que a borracha nitrílica. E introdução de inspeção de 100% no dispositivo lá, que faz o vácuo, né? Daí a gente vai no final da apresentação aqui mostrar para vocês como que faz o vácuo, como que testa o vácuo, que é o princípio de funcionamento dessa tampa aí, tá ok? Nós temos o defletor de óleo anti-chamas, né? O que é o defletor de óleo anti-chamas? Tem função de separar e direcionar o óleo e os gases que se acumulam no cárter do motor. Então vai ter no cárter do motor lá, ele vai ter uma formação de uma névoa, né, que é uma mistura de gás e óleo. O defletor, ele tem essa função de separar o óleo, né, dos gases e retornar esse gás para a câmara de admissão lá, né. Então, separação tem função básica, separação do óleo dos gases, prevenção de problemas e danos, evita a queima excessiva de óleo. Essa pecinha que a gente está falando aí, estão reclamando que ela custa R$13, né, R$14, não sei o quê. Se você não tiver uma peça dessa funcionando bem, que custa R$13, você tem um baita do problema no carro. Você tem um carro, você vai ter um baita problema. A gente, né, está discutindo um pouquinho isso, né. Ela melhora a lubrificação, ela garante que o óleo, né, sempre esteja retornando no faz. Os aspectos importantes de um bom anti-chama, né?
Como sempre, matéria-prima de qualidade, estanqueidade, né? Quando a gente falou lá para vocês, né? Essa peça aqui, ela tem que ter estanqueidade. A borracha de vedação é extremamente importante. A gente está falando aqui, a gente chama de desenho, um anel de vedação, outro anel de vedação que vem aqui. Mas se você fechar tudo isso daqui, ela não pode vazar em lugar nenhum. E ela tem toda essa área aqui que é soldada. Qualquer falha na solda não vai dar vedação. E ele não vai ajudar o sistema a ficar pressurizado, né? Como é necessário. O sistema todo de refrigeração e de combustão, ele tem que ser vedado no carro. Ele não pode ser, né, nenhum vazamento, né? Isso é extremamente importante. Qualidade das vedações e certificado e dentro dos padrões dimensionais feitos para cada aplicação. Nós temos também a nossa gama de válvula de ar quente, né, que é a função principal dela, né, regulagem da temperatura dentro do habitáculo do veículo, né, e a principal função da válvula é permitir que o motorista controle a temperatura do ar quente dentro do carro, de acordo com sua necessidade. O funcionamento dela, quando o controle de temperatura no painel do veículo é ajustado para quente, ela abre, vai deixar passar o líquido de arrefecimento dentro dela, ela vai deixar esse líquido de arrefecimento chegar num radiador que tem no painel, vai esquentar esse radiador, vai ligar a ventoinha e vai entrar o ar quente lá. A gente tem lá, quando você liga de manhã, ele ainda vem geladinho, né? Porque ainda ele está abrindo, ainda está circulando, ainda demora não sei quanto tempo, aí depende do carro, demora uns 15 a 20 segundos, não sei se é tudo isso, né? Não tem muita noção de tempo. Quanto que ele demora, a hora que você liga, ainda vem um ventinho gelado. Depois ele esquenta, ele vai esquentando e estabiliza, né? Tem as válvulas, tem carro que não tem válvula, que ele já circula diretamente no radiador, direto, toda vez que ele já está lá. Quando você liga o carro, ele já vai circular pelo radiador do painel para isso. Mas tem carros que tem a válvula, né? Depende do desenho do carro, depende do propósito que a montadora acha mais viável, né? Tá ok? Falar uma coisa legal, que é válvula termostáticas. Depois vocês vão ver aí o exemplo, aí o Adriano vai mostrar para vocês, depois que a gente acabar a apresentação, para mostrar o funcionamento da válvula. A gente conseguiu montar um esqueminha aqui, não é esse como a gente testa no laboratório, mas a gente trouxe como que chama aqui? Um protótipo, um paliativo só para ver, né? A válvula, tá? Válvulas termostáticas, que nós temos hoje no nosso portfólio, extremamente novo, né? A função é controlar o fluxo do líquido de arrefecimento. Quer dizer, essa válvula está lá, conforme esquenta, eu vou explicar exatamente o funcionamento, ela vai abrir e vai deixar vazar água, ou para o radiador, ou para o motor, ou retorno de água, ela vai funcionar com esse sistema lá. Válvula, né, as válvulas termostáticas aí, né? A função principal é manter o motor operando na faixa de temperatura especificada na montadora, que deve estar na faixa, depende do carro, depende da aplicação, né, do mercado aqui, nós estamos falando entre 85 e 105 graus Celsius, né? Evitando superaquecimento, nós não queremos que ele trabalhe numa temperatura constante, nem mais nem menos. Se for mais, ele vai superaquecimento, danos ao motor, consumo excessivo de óleo. E funcionamento frio por muito tempo, aumento de consumo e desgaste. O carro ele tem que trabalhar numa temperatura ideal. Então, essa válvula, ela permite isso através da vazão. Obviamente, né, que vieram me falar hoje, né, eu fiz uma prévia dessa apresentação, falou assim, mas tem que lembrar que tem que ter líquido. Se não tiver o líquido, ela vai abrir à vontade e não vai acontecer nada, né? Ela vai abrir, vai esquentar e não vai passar líquido. Então, obviamente que ter o líquido, um bom líquido de arrefecimento, né, também é extremamente importante. Mas, se não tiver uma válvula dessa em perfeita condição e funcionando, ela vai causar uma série de problemas, tá ok? Quando o motor dá partida, a válvula está fechada. O líquido de arrefecimento circula apenas dentro do motor. Por quê? Para acelerar o aquecimento. Se deixar o circuito aberto inteiro, ele vai demorar mais. Então o carro vai demorar mais para chegar na temperatura ideal. Então ela está fechada, né? Circula e acelera o aquecimento do motor. Depois que esse motor aquece, a temperatura de abertura vai atingir a temperatura de abertura. Quando o líquido atinge a temperatura de abertura específica,
As válvulas elas têm, né? Tem válvula 82, 87, 92, 102, 105, e ela está lá especificada, ela vem dentro da especificação, né? Quando ela atinge a temperatura de abertura, geralmente essa temperatura de abertura ela é uns 3 a 5 graus abaixo da temperatura de funcionamento do motor. Então, quando ela atingir uns 85 graus, uns 82 graus, por exemplo, ela já abre, nós vamos ver isso daqui um pouquinho, tentar fazer isso daqui, ela abre, começa a circular para o carro se manter a 85 graus. Com ela aberta, que a gente está falando, ela vai operar. Ela abre a 82 e o carro vai funcionar geralmente a 85. Quando abaixa a temperatura do carro, por exemplo, né? Você está pegando lá uma descida para Santos, não sei o que você não vai acelerar, né? O carro vai descer a temperatura. Ela fecha também para o carro não ter o problema de resfriar demais, etc. Então ela vai fazer esse controle contínuo aí, né? De abre e fecha parcialmente para manter a temperatura constante de funcionamento do carro, que é extremamente importante, né? Então a gente fala, todo o projeto do carro é feito em cima de uma temperatura de funcionamento. Essa válvula, né, ela controla exatamente essa temperatura, tá? Então você fala assim, às vezes você fala assim, pô, uma válvula lá custa R$50, mas ela é extremamente importante, né? Você fala assim, ela é tão importante, né? Claro que tem coisa que se não tiver pneu, o pneu estiver desgastado, ele é um risco para a segurança. Mas aqui ele é um risco para danificar o seu patrimônio, de você não funcionar numa temperatura ideal, tá ok? Isso é muito legal, que a gente vai falar, né? O princípio básico. Essa válvula, que a gente está chamando aqui, se você olhar aqui, a gente vai fazer o teste com ela, dentro dela tem um elemento aqui, que é o coração dela. Ela tem uma haste na ponta aqui, e ela tem um elemento lá dentro. Como que funciona essa válvula? Ela tem uma cera dentro desse elemento, que é uma tecnologia que eu acho que 5 empresas no mundo têm essa tecnologia, que é uma cera temperada. Quando você atinge uma temperatura, essa cera se expande dentro desse elemento e ele levanta a haste. Tá? É extremamente simples o processo, mas extremamente difícil. Como que você tempera? É a mesma cera. Como você tempera uma cera para ela abrir a 80, ela abrir a 90, ela abrir a 95, ela 90... Preciso. Mais ou menos 1 grau de tolerância. Como que você faz isso? Isso é um processo que poucas, eu acho que, segundo o que eu ouvi falar, não sei, não conheço tudo, tem 5 empresas no mundo que têm a tecnologia da têmpera. Você vai fazer uma têmpera nessa cera para ela atingir a especificação exata de temperatura, 82, 81, 84, 90, 95. É a mesma cera, é o processo de têmpera, né? Quem sabe têmpera é um processo de aquecimento e resfriamento rápido dessa cera. Agora, esse é o segredo, né? Quanto você aquece, quanto rápido você resfria, qual a temperatura de aquecimento, qual a temperatura de resfriamento, para você fazer esse processo e ela abrir com 82, para abrir com 85. É a têmpera. Então, isso é um negócio bem interessante. Nós vamos ver aqui para vocês verem o processo interessante disso daqui. E isso daqui é o coração de toda essa válvula. O resto, né? Ele abre a haste, ele abre a válvula, fecha a válvula, a mola que controla o retorno e a abertura e o retorno da válvula para o local. Essa cera tem que ter ela tem que ter uma pressão, se vocês virem na mão não é simples, para ela vencer essa mola aqui, né? Ela faz realmente uma pressão muito grande. Depois, na hora que a gente acabar aqui, para não atrapalhar muito a apresentação, o primo vem mostrar para vocês aqui, colocando na água e o pneu subindo, né? E é a cera que está lá dentro que faz esse processo aí, tá ok? Então a gente tem a temperatura de abertura da válvula 82, o motor vai funcionar a 85. Geralmente, você abre, a válvula ela abre a 82, o carro vai funcionar uns 3 a 5 graus acima da temperatura de abertura da válvula. Isso já é calculado para fazer isso. Então, se o carro, a especificação da montadora é 85 graus, eles temperam a cera e fazem todo o cálculo lá para a válvula abrir a 82. Geralmente, quando o carro é 90, vai de 92 a 95 graus.
E quando o carro, a especificação de 105, 107, 110. Tem mais aplicações, mas é só para dar um overview aí do que a gente está falando, tá ok? Tampas de radiadores e reservatório, tampa de radiador, reservatório de líquido. Fala assim, mas é uma tampa, ela tem uma função específica, né? Que é manter a pressão exata dentro do sistema completo. E as válvulas, as tampas, né? Ela tem alguns dispositivos que vão fazer, a gente vai fazer a simulação também de uma tampa, de você colocando pressão do sistema. A pressão do sistema deve variar em torno, né, Adriano, de 0,9 a 1,5 na aplicação dos carros aí. Então, ela tem que manter a pressão do carro a 0,9, é como uma tampa de pressão de panela de pressão, né? Passou da pressão, ela solta o pino lá. Então, ela tem que manter uma pressão. Ela mantém de 0,9 a 1,5. Quando a pressão aumenta, ela abre a válvula, deixa escapar a pressão, ela volta e fecha de novo. E ela vai fazendo isso ao longo do tempo com uma mola também. A gente vai explicar um pouquinho o processo aí, tá ok? E por que é importante manter essa pressão? Porque se um carro tiver 105, qual que é a temperatura de ebulição da água? 100 graus. A hora que você abre, ela ferve ou ela está fervendo lá dentro. E não é bom ferver o material, o líquido lá dentro. Então ela mantém uma pressão para evitar principalmente a fervura do líquido dentro do motor, do sistema de arrefecimento, né? Manter a pressão interna do sistema e atuar como válvula de alívio. Quando a pressão aumentar, ela faz uma soltura. O Adriano também vai fazer uma apresentação aqui rapidinho. O Adriano, o Alex e o Anderson vão fazer uma apresentação. Então ela faz o quê? Passou de 1,5, vocês vão ver lá na bombinha. Ela passou de 1,5, ela cai. Só que ela cai e ela mantém 9. Daí você bota a bombinha de novo, ela vai fazendo isso. Ela é o mesmo funcionamento que ela faz no carro, tá ok? E também, né, quando permitir retorno do líquido, quando o motor esfria, a pressão no sistema cai, a tampa permite que o líquido reservatório também retorne, quando é o reservatório também que tem esse sistema, né, tá ok? Um pouquinho aqui do funcionamento, né? Nós temos uma válvula, uma tampa de radiador com um corpo só, e nós temos tampas aqui de reservatório com duas válvulas, uma válvula de compressão e uma válvula de descompressão. Pois o Adriano também mostra lá a diferença e as tampas que tem duas válvulas, né, de descompressão. Todo o processo é feito a partir da pressão do sistema e controlado por mola. Mola de pressão e mola de retorno, tá ok? Nós estamos acelerando um pouquinho, mas para não perder muito tempo aí, né? Outra gama que a gente tem são os sensores de temperatura, né? Por que utiliza os sensores de temperatura, né? Qual que é a função dele no sistema de arrefecimento, né? É controlar a temperatura do líquido de arrefecimento, né? Temperatura, sensor de temperatura do mecanismo de resfriamento. Tem um papel essencial no controle térmico do motor e no funcionamento e eficiente do veículo. Abaixo, a gente vai explicar um pouquinho. Função principal desse sensor de controle de temperatura: medir a temperatura do líquido de arrefecimento, que circula no motor para evitar o superaquecimento e permitir o ajuste preciso da mistura de ar combustível no tempo de ignição. Esse sensor, ele é comunicado também com a ECP, né, ECU do carro, para fazer também controla essa mistura de gases lá, né, e o tempo que você tem que fazer. O sensor é rosqueado, às vezes, diretamente do bloco do motor, ou eles usam, né, a gente falando do bloco do motor, ou às vezes esses sensores, né, estão ligados na carcaça lá do coisa, não é ligado diretamente no bloco do motor, né. Hoje é uma tendência ter ligado numa carcaça de distribuição lá do carro, tá ok? Esses sensores, tem dois tipos de sensores. O NCT, que é Negative Temperature Coefficient, a resistência diminui conforme a temperatura aumenta, o Adriano vai mostrar também.
a resistência, esse sensor, ele vai estar aqui a temperatura e vai ter esse que a gente chama aqui de termopar. Se você aumenta a temperatura, isso daqui vai variar a resistência. É uma que a gente chama lá, né? Tem uma equação VRI. A voltagem é igual a resistência vezes a amperagem. Então, se você aumentar a resistência, né? Se aumenta também a voltagem. Então, isso que a gente faz. E se aumenta a temperatura, né? Se é aquele que a gente está falando lá do NTC, conforme aumenta a temperatura, diminui a resistência. É o NTC. E se for o outro lá, é o PTC, né? Que é menos comum, positivo, temperatura e coeficiente. E você aumenta a temperatura, aumenta a resistência, com esse gráfico aqui, né? Que a gente está falando. Essa porcariazinha aqui faz todo esse processo aqui. Daí o que ele vai fazer? Você tem uma temperatura aqui, ele muda a resistência. Certo? Ele vai mudar a resistência. E ele tem uma curva como essa daqui. Então, se você pegar lá, por exemplo, a resistência lá, a temperatura de 20 graus Celsius. Quanto que é a resistência? Quase, né? Mas vamos fazer aqui. A 30 graus Celsius, a resistência é mais ou menos 27 ohms a 30 graus. Ou, quando a resistência no aparelho mede 20, você vai estar a 40. Então, a ECU interpreta isso e volta para você. Aquele aparelhinho, ele faz essa leitura, faz essa correlação de temperatura e resistência, é uma curva, eles calibram para cada aparelho desse que é desenvolvido, ele calibra essa curva, e vai informar a ECU lá quanto deu de resistência é proporcional à temperatura do motor. Tá ok? Esse é o princípio de funcionamento desse sensor de temperatura. Tá? É outra gama. E, finalmente, né, nós queremos falar, uma coisa que a gente está batendo muito na tecla, né, dos kits que a gente tem, né, o que nós estamos falando hoje aqui, um dos principais kits que nós temos aqui, hoje 240B, né, 240B, tá? Por que nós estamos falando de kit? Hoje, esse kit, ele vem como uma solução completa para o sistema, né, de controle de temperatura e de arrefecimento do carro. Nós temos o sensor e nós temos uma válvula embutida, que vai fazer todo esse processo. E nós temos um tubo também ligado. Todo esse processo tem uma montagem, tem uma especificação, né? Se a gente tirar aqui o sensor e colocar um sensor que não está adaptado, não vai funcionar direito. Então, nós estamos falando, esses kits hoje, nós temos lançamento aí de kits, é uma tendência do mercado de você fazer essa troca completa quando você for fazer uma coisa. O custo desse kit em relação às peças individuais é menor, a garantia é melhor e a dor de cabeça que vocês vão ter com o cara que vem aqui, troca uma peça, agora não funciona a outra, troca a outra. A mão de obra, o custo da mão de obra, também hoje ela é importante. Às vezes um kit lá que custa R$150, e uma mão de obra do mecânico lá, o tempo dele vir buscar peça, o tempo dele buscar peça na autopeça, não compensa você trocar e colocar o risco, né? E é um item também que vocês vendem que tem um bilhete, né, maior para venda. Então a gente está falando, vamos economizar para o cliente, né? Só troca o sensor. Não, troca tudo, porque pode ser que a válvula já esteja meia vida, pode ser que esse tubo já esteja com algum problema, né? A gente vai trocar uma peça, o cara vai ter que desmontar, a mão de obra o tempo todo dele desmontar, às vezes ele não sabe montar de maneira eficiente, colocar uma válvula aqui dentro, ele tem que fazer todo um trabalho, o trabalho que ele tem para economizar, não vale a pena você trocar o vidro e a garantia que você dá para vender um kit completo para o cliente. Ok? Então nós estamos com o lançamento, né? Passa um pouquinho dos lançamentos. Nós estamos com uma tendência de montar esses kits, porque nós temos a parceria com essa empresa que faz tanto o sensor quanto as válvulas termostáticas, né? E sempre montar esse conjunto. Antigamente, a gente vinha desmontado o tubo, mas é um problema sério. Hoje nós fizemos uma montagem completa e entregar o processo completo.
vinha o tubo desmontado porque a gente economizava em caixa, né? Fazia uma caixa um pouquinho mais barata, um pouquinho menor. Hoje a gente monta esse kit completo. Nesse folheto aí, nós estamos com os novos lançamentos aí que vocês estão acabando de cadastrar, tá ok? Vocês estão acabando de cadastrar no sistema. São lançamentos nossos para esse ano, que completam os kits, alguns tubos, né? E algumas peças aí, algumas tampas aí. O sistema nós estamos finalizando, né, o Antônio, Guilherme e Ângelo, finalizando o cadastro desses novos produtos, né? São produtos que estão extremamente competitivos, são os produtos que têm saída, têm giro, né? Então a gente está fazendo. Então vai naquele item do que nós estamos prestando para o mercado. Atendendo o mercado, entendendo a necessidade do mercado e propondo soluções para venda das distribuidoras aí. Ok? Então a gente tem esse kit. Nós vamos tentar fazer alguma coisa aí com esses lançamentos aí, propor uma campanha. Nós estamos estudando uma campanha, que nós vamos estudar uma campanha específica para esse lançamento. A Rolemar deve ser, acho que a segunda ou terceira empresa que faz o cadastramento disso, né, desses itens, né? Então vocês estão com um produto de qualidade para lançar agora e a gente vai fazer uma campanha bem bacana aí, bem agressiva, para a gente começar a vender esses itens aqui de forma bastante positiva e com bastante giro na Rolemar, ok? Gente, isso é um pouquinho da nossa apresentação aí. Agora o Primo vai apresentar, o Adriano e o Alex vão apresentar um pouquinho para vocês verem lá, 5 minutinhos, aquilo que a gente falou, né, da utilização. Não são materiais que a gente usa para testar na nossa fábrica, mas dá para simular para vocês verem o que é o princípio de funcionamento de alguma das peças aqui, ok? Se vocês quiserem se aproximar, ver direitinho ali, fica à vontade aí, o Adriano vai mostrando aí, né?